Mas na nossa simplicidade aqui nesse púlpito, nós não deixamos de falar de coisas importantes, quais sejam. Não deixamos de falar que nós somos necessitados do poder do Espírito Santo na nossa vida. Glória a Deus. Porque sem Ele nós não somos nada. Não deixamos de falar que Jesus Cristo vem buscar a sua igreja amada e que perto está este dia. Não deixamos de falar sobre o pecado que impede a nossa comunhão com Deus, e não somente isso, impede a nossa entrada nos céus. Somos gratos a Deus, porque não somos grandes pregadores e nem muito requisitados, mas nós aqui estamos cumprindo o nosso papel de pregar a santa palavra de Deus no nosso coração. Irmãos, minha mensagem é essa: o sermão escatológico de Jesus. Abra em Mateus capítulo 24. Nós sabemos que Ele vem, nós temos a certeza e a convicção que Jesus vem. E em Mateus capítulo 24, irmãos, Ele dá essa certeza a nós. Para aqueles que estão levando o Evangelho a sério, essa mensagem será confortadora. Aleluia. Para aqueles que estão levando o Evangelho meia boca, essa mensagem de hoje será um alerta da brevidade do retorno, porque nós falamos e às vezes não mostramos com fatos, com evidências, que de fato Ele vem. Esse discurso de Jesus com os seus discípulos, ele nasce no capítulo 23, versículo 38. Jesus diz assim: eis que a vossa casa vai ficar deserta. E aqui ele já estava se referindo à destruição do templo, quando Vespasiano faz o cerco em Jerusalém. Vocês veem, que não era fácil ser crente naquela época, não era fácil. Ele faz o cerco em Jerusalém e fica um longo tempo a cidade fechada. Nem entra e nem sai. Não entra alimento e não sai alimento. E as pessoas lá dentro de Jerusalém morrendo de fome, porque não podiam entrar e nem sair daquela cidade. Então ele diz: esta casa que vocês estão vendo, ela vai ser destruída. Ela vai ficar deserta. E no capítulo 24, versículo 1 diz assim: é quando Jesus ia sair do templo, porque lá ele estava, aproximaram-se dele Pedro, João, Tiago e André. Mateus capítulo 13. Aliás, Marcos capítulo 13. E fazem 3 perguntas que serão cruciais. A primeira pergunta, verso 1 ainda: e quando Jesus ia sair do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus disse: vai cair, vai ser destruído. Os discípulos: como pode, Senhor? Uma casa que demorou 40 anos para ser reformada, demorou 7 para ser construída, demorou mais 40 para ser reformada, e agora o Senhor diz que essa casa maravilhosa, bela, magnífica, ela vai cair de uma hora para outra. Esse foi o espanto. E aí surge a pergunta que eles vão fazer. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado, todo mundo está comigo aí, irmão? Capítulo 24 de Mateus, preste atenção. E se você não tiver costume de anotar, anote, para que todo dia você olhe para esse texto e diga: Senhor, tenha misericórdia da minha alma.
misericórdia da minha alma, porque eu não quero estar a partir do versículo 15, e eu vou explicar. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se os seus discípulos em particular, que eu já citei o nome, dizendo-nos, dize-nos, aí vem as perguntas: quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, Jesus vai desenvolver todo o seu sermão escatológico a partir das 3 perguntas. Primeiro, quando que o templo vai ser destruído? Segundo, que sinal o Senhor vai nos dar que esse templo vai ser destruído? Terceiro, o fim dos tempos ou o fim da era presente. 3 perguntas. E Jesus vai responder essas 3 perguntas. Capítulo 24 não é um capítulo de fácil compreensão, porque existem muitas interpretações aqui. Eu vou dar a que nós cremos, a que nós confiamos. Existem aqueles que dentro desse texto dizem: não, a igreja passará por todo o processo de tribulação. Ela não será arrancada antes, ela passará por todo o processo da tribulação. Mas nós cremos que nós seremos levados antes que esta grande tribulação venha sobre o mundo. Amém? Mas nós, irmãos que assim creem, não estão errados. É a fé deles, é a crença deles. Então, irmão, é melhor se preparar para passar do que não se preparar e ser pego de surpresa. Amém ou não amém? Amém. O importante é, ele vem buscar a sua bendita igreja. Então, há 5 dimensões aí. E aí Jesus vai utilizar a figura de uma mulher grávida ao ponto de dar à luz. E aí as irmãs aqui têm que ser mais crentes do que nós homens. Amém ou não amém? Amém. Porque a gente não sabe o que é dor de parto, vocês sabem. Então, quando vocês leem Mateus 24, meu Deus do céu, o negócio é feio, tenso e pavoroso. Então ele usa a figura de uma mulher. Ele divide a história futura nas seguintes partes. Primeiro, princípio das dores. Aí, irmãos, aí nós falamos assim: não, pastor, o senhor está dizendo que nós não vamos passar pela tribulação. De fato, está aí na Bíblia, está escrito aí. Mas ele não disse que nós não passaríamos as dores ou os princípios do parto. Está dito que nós passaríamos pelo princípio das dores. Segundo, a grande tribulação, a partir do versículo 15. Terceiro, a sua vinda, a partir do verso 24, verso 29 e 31. E aí ele faz um parênteses aqui no capítulo 24, versículo 32 e 25, para exortar a igreja à vigilância. Então ele vem dizendo o que vai acontecer: princípio de dores, grande tribulação, a sua vinda, faz um parênteses para dizer: olha, vigia. E alguém chega e pergunta: mestre, quando se dará a sua vinda? Versículo 36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Quando? Quando é que o Senhor vai? Porque a angústia é: quando é que o Senhor vai vir? Qual é o sinal? Qual é a evidência? Ele diz: olha, nem o dia, nem a hora, ninguém sabe. Mas ele diz que nós temos que estar vigilantes, porque o dia, a hora, o momento, nós não sabemos. Mas nós temos a certeza de uma coisa: ele vem buscar a sua igreja. Ainda que alguns tenham esse discurso, por um discurso fora de moda, por um discurso fora de época, mas eu creio naquilo que diz a palavra, e a palavra não mente. Se ela diz que ele vem, e nós estamos esperando de fato a sua vinda. Capítulo 24, ele diz sobre coisas que já aconteceram. Quando você lê versículo 1 e até mais ou menos versículo 3, ele está dizendo de uma destruição que já aconteceu no ano 70. Eu estou dando um dado histórico para você ver que a Bíblia é verdadeira.
cumprir plenamente na vida do homem. Então, no capítulo 24, ele fala de coisas que já aconteceram. Destruição de Jerusalém, no ano 70. Capítulo 24, ele fala de coisas que estão acontecendo, que aí nós pegamos do versículo de número 5 e vamos até o versículo de número 13. Coisas que estão acontecendo agora. Não é coisas que vão acontecer daqui a 30 anos, não. São coisas que estão acontecendo agora, no presente século. E quando você pega do versículo 15 até chegar mais ou menos no versículo 35, ele está falando de coisas que vão acontecer com aqueles que ficaram neste mundo. Aqueles que não forem no arrebatamento. Então eu tenho para você uma boa nova. O que está a partir do versículo 15 são coisas que vão acontecer para aqueles que não querem levar o santo evangelho a sério, estão levando na brincadeira. O que vai sobrar para essas pessoas é a partir do versículo 15. Então, capítulo 24, coisas que já aconteceram, ano 70, Jerusalém, ele falou: o templo vai ser destruído, não ficará aqui pedra sobre pedra. Vou dar um dado histórico para vocês interessante. Quando Vespasiano cerca e ele é chamado para Roma para assumir o império, o filho fica, Tito fica, e Tito entra na cidade. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. É chamada a 14ª legião. Quem é a 14ª legião? São povos conquistados pelo império. Quem são? Na sua grande maioria são descendentes dos filhos de Ismael. Irmão, quando o Tito chama a 14ª legião, diz: olha, entra e destrói. Quando os filhos de Ismael entram na cidade de Jerusalém, que eles vão para cima do templo, irmão, a fúria desses homens é tão grande, que é como diz a Bíblia, é como um rio de sangue que corria por Jerusalém. E quando Tito olha a ferocidade da destruição, Tito se apavora, o imperador romano se apavora, de pai, pelo amor de Deus, pai, já está bom demais. Porque eles entraram com toda a ferocidade na cidade, destruiu a cidade, destruiu o templo, não ficou pedra sobre pedra, e está até hoje derrubado, e ninguém até agora levantou, porque aquilo que Deus fala, Ele cumpre, porque Ele é verdadeiro. Ele disse: não ficará pedra sobre pedra. Quando Tito entra, o templo é destruído e não fica pedra sobre pedra. Coisas que já aconteceram. Mas o que interessa para nós não são as que já aconteceram e nem as que vão acontecer. O que interessa para nós são as que estão acontecendo agora no nosso período. E é aqui que nós começamos. Versículo 4 e 5. E Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Está dito no texto que surgirão falsos profetas. E o que mais nós temos visto ao longo da história da igreja é a existência de falsos profetas em nosso meio. São pessoas que estão no nosso meio operando coisas gloriosas, maravilhosas, e nós até ficamos olha que Deus maravilhoso está ali com aquele povo ali. Mas quando você vê as atitudes que foi dito aqui pela manhã, quando você vê as palavras, você percebe que são falsos profetas que estão no nosso meio, se cumprindo o que está dito no versículo 4 e 5 e no versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E muitos vão de um lado para o outro.
vão atrás do chapeludo. Olha, eu fico até apavorado. Eu fico até apavorado. Crente, eu acho que é crente, né? Que lê Bíblia. Olha, ali a coisa. Aí surge um que diz: vem pra cá, porque em 5 minutos eu tiro o vício da sua vida. E eu digo: meu Deus, se ele tem esse poder todo, por que ele não entra na Cracolândia e arranca aquele povo todo que está na miséria, sendo destruído pelas drogas? Se é tão poderoso assim, se tem tanta virtude assim, por que não entra lá e arranca esse povo que está sofrendo nas garras de Satanás? E alguém que diz: olha, vem para aqui, porque aqui o negócio é tenso. Aqui Deus opera, aqui Deus cura, aqui Deus faz tudo. Por um acaso, ele disse que é para eu ir em algum lugar para ele me curar. Ele cura pela sua simples vontade. Aonde eu estiver, se eu estiver na minha casa, ele me cura. Se eu estiver com meus joelhos dobrados, ele me cura. E eu não preciso pagar, eu não preciso barganhar. Surgirão falsos profetas em nosso meio, coisas que estão acontecendo em nossos dias, e muitos irmãos estão sendo ludibriados, enganados, enrolados por essa gente. E às vezes nós falamos e pregamos a verdade aqui, somos criticados, porque às vezes falam: mas o pastor é muito duro. Não, eu não sou muito duro, a Bíblia é assim. É você que está errado, é você que precisa se consertar. Porque a Bíblia, a palavra só vai bater aquele que está errado, aquele que precisa consertar a sua vida. Mas aqui nós falamos a verdade e somos criticados. Aí esse povo é aplaudido e exaltado e tido como profeta do Senhor. Foi dito aqui nesta manhã que vai aparecer diante do Senhor e Ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Surgirão falsos profetas. Versículos 6 e 7 diz assim: e ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Irmão, desde que o homem pecou, desde que nós pecamos, nós não sabemos o que é paz. O mundo não sabe o que é paz. Só quem sabe o que é paz é uma parcela dos habitantes da terra. Nós sabemos o que é paz, mas o mundo não sabe o que é paz. Desde que pecamos, fomos expulsos do Éden, o mundo não sabe o que é paz. Vou provar para vocês. Em mais ou menos 300 anos, isso está contabilizado só na Europa, houve mais ou menos 300 guerras só na Europa. Não estou colocando nem os outros continentes. Se você colocar todos os continentes, ninguém sabe o que é paz. Em 300 anos, a Europa foi varrida, quase que extintas, de tanta guerra que lá houve. Isso eu não estou colocando os outros continentes. Nós tivemos, só no século XX, 2 grandes guerras mundiais. Aí você vai dizer para mim: não, pastor, isso é um movimento histórico, não tem nada a ver com o que você está lendo aí. Mas Jesus está me dizendo que nós ouviremos de rumores e veremos nação contra nação, e isso vem se intensificando ao longo da história da humanidade. O mundo não sabe o que é paz, o mundo só sabe o que é guerra, mas paz o mundo não conhece. Só nós que estamos em Cristo Jesus conhecemos e sabemos o que é paz. Enquanto nós aqui estamos, há em vários lugares do mundo
contra povos, nações contra nação, a todo tempo. Aqui, vizinha nossa aqui, o povo se matando. Do nosso lado, rumores de guerra. Todo dia você vê um noticiário, olha, vão entrar na Venezuela, vão bombardear, vão tacar fogo, vão matar. Todo dia nós estamos ouvindo sobre guerras e rumores de guerra. O mundo não sabe. Qual é o resultado dessas guerras? Qual é a consequência dessas guerras? Olha aqui, versículo 7. Qual é a consequência dessas guerras que se levantam todos estão no nosso meio? Portanto, se levanta nação contra nação, reino contra reino, haverá fome. Mas você não sabe o que é isso, né? Aí então você fala, você está mentindo, pastor, eu estou passando fome. A você, né? Você não está passando fome. Mas se você olhar, abrir um pouquinho o seu leque, sair um pouquinho do seu mundinho cor-de-rosa, você vai ver que o mundo está sendo caçado, destruído pela fome. Se você sair um pouquinho do seu mundinho rosa, você vai aqui pelo Vale do Jequitinhonha e você vai ver a pobreza extrema. Não precisa nem ir lá. Vai nos grandes mercados que temos aqui. É nos grandes mercados. Você vê as pessoas virando lixo para poder comer. Você vai no centro de São Paulo, chega a dar desespero de ver as pessoas virando lixo para comer. Consequência da guerra: fome pelo mundo. Aqui no nosso país, aonde você desperdiça comida às vezes, aqui tem muita gente em muitos lugares da nação que não tem um prato de comida. Nós aqui conseguimos fazer 3 refeições ao dia, que é o ideal. Tem gente que faz até 4, 5, 6, 10 juntos se deixar. Mas tem gente que para fazer uma alimentação no dia, ela pena para poder comer. Isso não é por um acaso. Ele falou, haveria fome, pestes, doenças que estavam sob controle, doenças que o homem nem estava se preocupando mais. Hoje nós vemos surto de várias formas, nós vemos surtos de várias maneiras, nós vemos as pestes, as epidemias craçando o mundo. Há 2 anos atrás, cerca de 3 anos atrás, o mundo ficou apavorado com ebola na África. Aqui não é um vírus que se pega, mata. E o mundo ficou apavorado, fizeram um cinturão para cercar a doença, para não sair do continente africano, porque se sai de lá, espalha, mata todo mundo. Irmão, se você tiver curiosidade, você vai lá no santo Google, faça uma pesquisinha rápida da mortandade que houve no mundo. Puxa lá, de 1900 até 2019, puxa lá e você vai ver o aumento intensivo das pestes, das epidemias que estão traçando o mundo, porque ele disse que haveria pestes e fome. Ele disse que mais haveria terremotos. E aqui eu quero dar um dado interessante para vocês aqui. Ele disse que haveria fome, pestes e terremotos. Ano 79, Vesúvio destruiu a cidade de Pompeia. Isso é relatado nos filmes. 1755, Lisboa. Mais de 60 mil pessoas morreram por conta de terremoto. 1783, Calabria, Itália. 30 mil pessoas morreram por conta de terremoto. 1883, Nápoles, Itália. 12 mil pessoas perderam a vida por terremoto. 1906, Califórnia, destruída por um terremoto. E aí você vê, no cinturão de fogo, onde está o Japão, quando a terra chacoalha, o povo fica assustado. Irmãos, aqui, é que nós estamos em cima de das placas que estão quase que estáveis. Não estamos no cinturão de fogo, elas estão... Mas, querido, aqui no Brasil, se der um terremoto, na escala 5 ponto alguma coisa, meu irmão, eu não quero estar dentro da minha casa não, porque o meu prédio vai voar, porque aqui não, as nossas construções não são nem pensadas nisso. E olha que por aqui, você volta e meia, você está ouvindo, deu uma
bêbado, bebeu pinga podre. Isso é coisa não, isso nada a ver com Bíblia não, isso é fruto da sua imaginação, que lê demais, estuda demais, o senhor está ficando meio doido. O senhor está como Paulo, as muitas letras estão te variando. Não, meu irmão, está dito aqui na palavra que isso se intensificaria, que isso aumentaria em todos os lugares. Não ficará mais no cinturão de fogo, mas aumentaria em todos os lugares. Em solo brasileiro agora, o pessoal está começando a sentir a terra balançar. E o coração também balança, porque não sabe se um troço cair para onde vai. Não é coisa corriqueira, nem coisa que está acontecendo à toa. Está acontecendo porque está dito na palavra. Porque tais coisas são princípios de dores do pacto. Eu não sei o que os irmãos estão esperando. Os irmãos acham que eu estou esperando o Apocalipse, né? Não, irmão, mas a Bíblia diz que cairá, 1/3 das estrelas cairão sobre a terra. Quando isso acontecer, então eu acredito que o Senhor está falando é verdade, que Jesus vem. Enquanto eu não ver 1/3 das estrelas cair, eu não acredito. Meu irmão, o mundo não suporta uma só cair. Porque se uma só despencar lá para cá, arrebenta com tudo isso daqui. Aquilo é uma linguagem figurada para dizer que os homens poderosos se abalarão e cairão diante do pavor que eles vão sofrer quando se der a grande tribulação. Então o que está dito aqui, meu irmão, é para mim, é para você. O que está acontecendo dia a dia é cumprimento fiel dessa palavra que é verdadeira, desta palavra que não mente naquilo que faz, desta palavra que é exata em cada detalhe, em cada pormenor. A Bíblia se cumpre integralmente, queira você, queira não. Que mais que ele disse que aconteceria nesses tempos aqui? Versículo 9 e 10. Então vos hão de entregar para seres atormentado e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Perseguição. E aí eu convido você a ser um pouquinho mais curioso do que eu. Se você não tem livro de história da igreja, vai no Santo Google. Coloque lá, perseguições do século I ao século IV. Só em Nero, não estou colocando os outros imperadores, só em Nero foram mais de 5.700 pessoas mortas por conta da pregação do Evangelho. Porque Jesus disse que os homens nos odiariam e nos perseguiriam. E ao longo da história a igreja nunca deixou de ser perseguida, meu irmão. A igreja sempre foi perseguida ao longo da história da igreja. Ela sempre foi perseguida. E sempre houve pessoas que morreram e estão morrendo agora por conta da pregação do Evangelho. O que você pensa de uma pessoa que sai do conforto da sua casa, vai lá para o Afeganistão, pregar o Evangelho, sabendo que o pescoço vai rolar, mas o cara sai daqui para pregar o Evangelho, porque sabe que tem uma missão a ser cumprida. Mas aí você fala, pastor, então o senhor errou agora o senhor errou bem. A Bíblia não está sendo cumprida não, porque no Brasil está tudo certo. Tá, né? Está tudo certo. Você acha que está tudo certo? Você pensa que está tudo certo? Porque a perseguição no Brasil, ela está se dando de forma velada. Aleluia, Senhor. O diabo não vai se apresentar aqui, eu sou o diabo. Ela está acontecendo de forma velada aqui no Brasil. Daqui a pouco, ela não vai ser mais de forma velada. Daqui a pouco, ela vai ser de forma escancarada. Porque Deus não mente, a sua palavra não mente. Ele diz que nós seremos odiados e perseguidos e seremos mortos. Mas não é a grande tribulação, é só o princípio de dores que está reservado para nós. É por isso que nós insistimos com vocês, irmãos. Venha orar, venha consagrar a sua vida,
Venha colocar sua vida diante de Deus. Venha estudar a palavra para você não ser enganado, não ser enrolado e não negar o nome do Cristo quando você for solicitado. Eu tenho quase que certeza na minha alma que eu perdi um emprego porque a mulher perguntou para mim: você é o quê? Eu digo: eu sou crente. E não me contentei em falar que era crente não. E digo: sou pastor também. Aí ela falou: mas não vai atrapalhar? Eu digo: vai atrapalhar no quê? Eu sempre trabalhei, nunca faltei por conta de igreja nem de nada. Tá bom, senhor Luiz, nós vamos me chamar. Já vai fazer quase um ano. Mas eu não me importo não, porque Deus é maravilhoso. Perseguição no Brasil já está se dando, você não está se dando conta ainda. Você está achando que você está no país da Alice, no país das maravilhas. Você não pode falar mais. Irmão, olha, pelo amor de Deus, é uma coisa pavorosa. Anda pelo centro de São Paulo, região da Paulista ali, então, meu irmão, é de ficar assim, que olha, quando eu vou para ali, eu fico desesperado. Porque uma coisa ali é feia. A coisa ali é feia. O povo ali não está brincando em serviço não. Não está brincando em serviço não. Eles estão dizendo que eles podem, eles estão lá escancaradamente lá, se atracando no meio da rua, e você tem que olhar aquilo como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eu digo: não, isso é coisa do capeta. Porque o normal é um homem e uma mulher. Foi assim que Deus fez. E é assim que será. Mas hoje é perigoso você falar disso, porque alguém pode lhe processar, alguém pode lhe perseguir. No Congresso, meu irmão, está lá uma pilha de coisas lá, de leis, para vir contra nós como uma enxurrada, que não passou ainda, que eu acho que Deus está tendo misericórdia de nós, para a gente acordar para a vida, para quando vier essa enxurrada, a gente não sair andando para trás, dizendo: não, fazer que nem pensa, você é crente? Não conheço não, crente? Não, virar a gente secreto, você é crente? Não, eu não sou não, você não está nem vivendo. Que Deus nos ajude, meu irmão, porque o que está dito estará acontecendo. Nos odiarão. E a igreja não foi chamada para ser bem vista. A igreja foi chamada para ser odiada pelo estilo de vida que ela tem e pelo Deus que ela serve. Nós não fomos chamados para agradar. Nós somos chamados para incomodar aqueles que vivem no pecado, se atolando no pecado. Nós fomos chamados para incomodar com o nosso testemunho de vida e dizendo: eu sou servo de Deus e não compactuo com aquilo que vocês fazem. A igreja primitiva, ela sabe como que ela era chamada? De uma igreja ateia, de uma igreja que não gostava de ser humano. Por que não gostava de ser humano? Porque a igreja primitiva não se misturava, ela não ia em teatro, ela não ia em templos, ela não ia em recreação, porque ela sabia que tudo estava envolvido ali, o paganismo. Ela se mantinha distante, e eles diziam: vamos matar esse povo, porque eles não gostam de gente, eles vivem separados, e é assim que tem que ser. Nós não fomos chamados para nos misturar ao ponto de nos fazer iguais. Nós somos chamados para nos misturar lá, ser diferente e tirar de lá e trazer para cá, mas não sair daqui para ir para lá e dizer: tá bom aqui, não, agora a igreja está boa, a igreja agora está num patamar bom. Que patamar bom, meu irmão? Patamar bom é quando ela é odiada, perseguida, maltratada. Esse é o patamar bom da igreja. Sabe por quê? Porque a perseguição purifica. Foi dito, eu disse de manhã, a perseguição que a igreja sofreu ao longo de 300 anos serviu para purificar a igreja do Senhor Jesus Cristo. E quando Ele quer purificar, Ele levanta a perseguição. E aí você vai saber quem é quem nesse mar de confusão que nós estamos vivendo. Quem de fato diz: eu sou servo de Deus. A perseguição, ela purifica. Pastor, mas eu tenho medo. Meu irmão, tem medo? Então sai daqui e vai para o mundo. Porque aqui é lugar de gente corajosa, que não tem medo de nada e de ninguém, porque sabe a quem serve, em nome de Jesus. Amém? Amém. É para esse tempo a igreja será odiada e perseguida,
Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Existem muitas pessoas que estão se escandalizando no nosso meio, pela postura que alguns estão assumindo diante de Deus, pela postura que alguns estão assumindo diante da sociedade, e alguns se escandalizam. Irmãos, existe uma igreja chamada Bola de Neve. Eu já critiquei muito a Bola de Neve, peço até perdão a Deus. A nossa língua não cabe da boca, é como não cabe você falar. Mas, irmão, se você vê o trabalho que aquele povo faz, você fala, Deus está nesse negócio. Deus está nesse negócio. Porque a quantidade de jovens que esse povo está arrancando da mão do diabo não é brincadeira. Você vai lá e você vê. Ah, mas irmão, é cabeludo, ele tem que estar... Meu querido, mas foi arrancado da mão de Satanás e está lá servindo a Deus, testificando, e tem mais, cheio do Espírito Santo, e tem mais, e esperando a vida de Cristo, e tem mais uma novidade, vai subir juntinho do seu lado. Amém? Amém. Porque Deus não brinca em serviço. Deixa eu avançar. Aqui, irmão, igreja odiada e perseguida. Aqui, olha, a igreja primitiva, ou ela era odiada ou amada, mas nunca zombada. Pastor Paulo Romero disse isso. A igreja, ou ela era amada ou ela era odiada, mas nunca zombada. E Deus também não vai deixar nesse período ninguém zombar da sua igreja, porque Ele é Deus poderoso. Ele não vai deixar que ninguém zombe de nós e passará batido, nem os que estão dentro, nem os que estão de fora, porque Deus não se deixa escarnecer para a glória de Deus, e nós somos salvos para ser o amado, o odiado, mas zombado jamais, porque Deus zela pela sua igreja, pelo seu povo. Nos perseguirão pelo nome do Senhor e nos trairão por conta disso. Surgirão heresias, versículo 11. Irmãos, enquanto a heresia, quantos ensinamentos errados nós estamos vendo, quantas loucuras o povo está fazendo em nome de Deus, quantos ensinamentos falsos estão dando para o povo, e o povo comendo como alimento sólido. O seminário é um lugar de você se espantar das coisas que às vezes nós ouvimos lá, que nos contam, das loucuras que é feito em algumas igrejas. Querido, todo dia surge um ensinamento errado diante da igreja. Todo dia nasce uma heresia para desvirtuar a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós insistimos, irmãos. Venha aprender a palavra de Deus, pelo amor de Jesus Cristo, porque vai ser bom para você não ser enganelado. Você sabe por que o diabo não quer que ninguém aprenda a palavra de Deus? Porque quem não sabe, ele é enrolado muito facilmente. Ele é iludido muito facilmente. Eu vou dar um exemplo. Você se cria aqui, você congrega aqui, de repente você sai daqui e vai servir a Deus em um lugar totalmente contrário à palavra de Deus, espiritismo. Aqui, ó. A pessoa vinha aqui, ficou aqui, saiu daqui, depois eu encontrei tudo de branco. Aí disse para mim, eu encontrei a luz. Oxi, foi, né? Aonde? No espiritismo. Digo, mas rapaz, você foi lá, você conseguiu achar a luz? Olha, então, vá bem. Seja lá abençoado, você encontrou a luz lá, fique lá. Sabe o que é isso? Falta de Bíblia, irmão. Falta de conhecer a palavra. Falta de estudar a palavra, de meditar, de comer a palavra. Você não vai ser enrolado, você não vai ser engamelado por qualquer conversa, por qualquer doutrina,
não, isso aí que você está falando é coisa do capeta, porque eu estou ouvindo a palavra de Deus, você está falando é coisa do diabo. Falta de Bíblia, muita gente está se perdendo, muita gente está sendo enganada, muita gente está sendo iludida, porque tem aversão à palavra de Deus. Isso eu só posso dar esse nome, desculpa, mas são pessoas que têm aversão à palavra. Quem não vem para a escola dominical tem aversão à Bíblia. Não tem outro nome para dar para você, não tem. Isso se chama aversão. Não, irmão, eu sou crente, mas eu tenho aversão a Bíblia. Olha que diabo é isso aí, como é que tu vai para o céu, caramba? Vai com gibi? Não, eu vou ler o gibi do agora o fim do momento, como é que está Os Vingadores. Os Vingadores. Ah, vai. Querido, crente bom é crente que lê Bíblia, é crente que estuda a Bíblia, é crente que gosta de Bíblia, é crente que ama a palavra e ama aprender a palavra de Deus para não ser enganado. É por isso que existem muitas heresias no nosso meio, por falta de Bíblia. E por último, qual é o sinal? Quais são as evidências que ele vem? O esfriamento do fervor da igreja. Olha como estamos. Olha como estamos, olha onde chegamos. E nós somos saudosistas porque não tem jeito, meu irmão. Não tem jeito, irmão. Quem viveu a época boa, não tem jeito. Você vai ver uma coisa e você fala, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí eu fico com dó dos irmãos que têm 60 anos de evangelho, que estão vivos ainda. Às vezes eu consigo encontrar um desses que estão vivos ainda, que Deus não promoveu. Eu digo, e aí, meu irmão? Digo, olha, irmão, eu queria já estar na glória, porque eu não estou aguentando mais não. Digo, calma aí, irmão, fica um pouquinho aí. Me ajuda aqui. Não, irmão, fica você, porque eu estou saindo fora. O fervor nosso já não é mais o mesmo. A nossa gana, o nosso desejo pelas coisas de Deus não é mais o mesmo. Aí você diz, não, pastor, é coisa do... faz parte do processo. Que parte do processo? Está dito na Bíblia que o amor se esfriaria. Sabe por quê? Pelo aumento da iniquidade, pelo aumento do pecado, se esfria o fervor, o desejo, a vontade pelas coisas do Senhor. Já não queremos mais orar, já não queremos mais trabalhar, já não queremos mais consagrar. Eu não vou nem perguntar que é para não espantar. Quanto tempo faz você não fica com esse bucho enorme sem comer? Se passar um dia sem comer, não, pastor, eu fico me dá uma tonteira. Meu irmão, com aquilo que você está alimentando a sua alma, é com aquilo que você vai viver. Se você está alimentando a sua alma com as coisas que ela gosta, você vai viver com isso aí. Se você está alimentando a sua alma com as coisas que ela não gosta, ela vai viver com isso aí. E a alma não gosta de Bíblia, a alma não gosta de oração, a alma não gosta de servir a Deus, a alma não gosta disso, a alma gosta de pecar. Mas se você alimentar a sua alma com essas coisas, você vai dominar ela e vai servir a Deus para a glória de Deus em nome de Jesus. Muitos se esfriarão, se comprometerão com o pecado. Eu queria, sabe o que eu queria? Antigamente, meu irmão tem isso aqui de manhã. Antigamente o povo tinha medo, quando fazia besteira, tinha medo de vir na igreja. Somente no culto de ceia. Acabou que tinha medo. Não vinha. Desde que não vinha. Porque sabia que se ele viesse aqui, sabe o que Deus ia fazer? Ia dizer, você não pode. Por quê? Porque tu é um pecador. Agora hoje não. Hoje pecamos e está tudo certo. Ah, Deus não está nem vendo. A gente acha que Deus é trouxa ou cego. Deus está vendo tudo, meu irmão. Não passa nada batido aos olhos de Deus. Não pense que você está enganando a Deus, não. Você pode me enganar, você pode me engabelar, você pode me fazer de trouxa, mas a Deus você não faz, cara. Deus, Ele te vê, Ele te conhece de longe, Ele sabe onde você anda, Ele sabe aonde você anda, Ele sabe o que você pensa, Ele sabe o que sai dessa boca sua, Ele sabe. Ele sabe.
E Ele é misericordioso que nos dá tempo para nós nos arrependermos e fazer as nossas veredas retas e justas diante do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que ficaram firmes e no amor ao Senhor serão salvos. Querido, o que eu acabei de dizer a vocês aqui são coisas que estão acontecendo agora, no nosso presente momento. Então, tenha a palavra de Deus por confiante e verdadeira, porque ela não mede em nada do que ela diz. Se ela diz que Ele vem, e se ela diz que tais coisas estão acontecendo, é porque estão acontecendo. E não tenha por tardia a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos ouvir o pastor Valdir louvar o Senhor com ele, já preparando para a ceia. E já vamos tirar o dízimo e a oferta em nome de Jesus.